Hello, my students! Eu sou o professor Fábio e na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho de conditionals. E se vocês olharem aqui no meu canal, vocês observarem, eu tenho 2 vídeos sobre conditional sentences. Só que eu estava observando, estava olhando e eu vi que eles estavam bem mal feitos. Então o que eu decidi fazer? Eu decidi refazer os meus vídeos de conditionals. Dessa vez eu vou separar no zero, first, second and third conditional. Então vão ser vídeos um pouquinho menores. Então hoje a gente vai ver o zero conditional, que é o condicional real. Na verdade eu vou explicar um pouco dos conceitos dos condicionais. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. E depois falar do zero conditional ou condicional real. Então, o que é um condicional em inglês? É quando você tem uma ação que depende da outra. É o nosso se. Em inglês, no caso, é o if. Nós chamamos isso aqui também de if clause, que é a ação que tem a condição. Então, quando em português eu digo assim, se eu sair mais cedo, chegarei na escola no horário. Então, if I get up early or I come out early, I come at school early too, for sure. Então, quando a gente, ou at time, se vocês preferirem, I will come at school at time, que é on time, que é chegar no horário. Então, quando a gente vai falar sobre isso, eu preciso acordar cedo para chegar no horário. Se uma situação acontecer, a outra também vai acontecer. Em português, nós estudamos muito isso quando vocês vão ver os tempos do subjuntivo. É o se isso acontecer. Ou ainda como operador argumentativo, no caso, operador argumentativo de condição, que forma as orações condicionais. Isso é em português. Em inglês, esse paranauê é um pouquinho mais complicado, porque envolve verbal tenses, então eu sugiro já nessa aula que vocês revisem algumas estruturas de verbal tenses. Então, nesse caso aqui, vocês vão precisar revisar present simple e imperative, quando nós formos falar de zero conditional. Quando eu for falar do first, second e third, eu vou falar quais os verbal tenses que vocês precisam rever para a gente conseguir equalizar a coisa. E como funcionam esses condicionais em inglês? Nós temos que pensar que há as seguintes situações. Situações que sempre ocorrem, então essas situações são verdadeiras o tempo todo, ou que nunca ocorrem, né, quando nós trabalhamos com negativas. Situações que podem acontecer, situações que podem acontecer, mas não vão acontecer agora, ou situações que poderiam acontecer, mas não irão acontecer, que é onde a gente trabalha no campo das hipóteses. Esses são os condicionais em inglês. A gente divide em zero, first, second e third. Então, para facilitar para vocês, eu separei os conditionals em aulas diferentes para que a gente consiga estudar essas estruturas com mais calma e ver os verbal tenses envolvidos, porque assim fica menos informação para vocês processarem. Então, para a aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o zero e também ver alguns conceitos de conditional em inglês, como eles funcionam. E aí eu nem liguei aqui o PowerPoint, agora está com o PowerPoint normal, porque eu esqueci de colocar aqui para vocês. Então vamos ver os conceitos e como que o conditional funciona. Então, primeiro nós vamos ter que estudar a chamada conditional clause. What's a conditional clause? In English, nós chamamos de conditional sentence. All the sentences used to describe concrete or imaginary results of real or hypothetical situations. O que isso quer dizer? Eu tenho situações que elas são possíveis ou não são possíveis. Então, eu tenho que imaginar nas minhas condições, isso aqui é uma coisa bem assim, vamos dizer, mais conceitual. Na parte de prática não é tão difícil assim.
Imagine que você está pensando em resultados para situações. Isso é conditional. If clause é isso. É o nosso se. Só que você tem que pensar que é o resultado para uma situação. E o meu resultado, ele pode ser um resultado real, concreto, ou pode ser um resultado que eu imagino que vai acontecer. E a minha situação, ela pode ser real, ou pode ser também uma hipótese. Quando a gente mistura esses aí, nós vamos chegar nos 4 condicionais no inglês, do zero até o terceiro. Hoje nós vamos ver só o zero aqui nesse meio tempo. Lembrando, gente, revejam sempre esse vídeo quando vocês forem ver os outros conditionals. Então vamos ver aqui. If you heat water to 100 degrees Celsius, for sure, it boils. Se você esquentar a água a 100 graus, ela ferve. O que acontece aqui? Sempre que você esquentar a água, ela vai ferver a 100 graus. E não há nada que você possa fazer para mudar isso. Então nós dizemos que isso é uma condição real. Isso vai acontecer. Sempre que você fizer isso. Mesma coisa quando você diz if you freeze or if you put your water to 0 degrees Celsius, it freezes. Se você colocar sua água em 0 graus Celsius, ela congela. Então, olha só. Aqui, como nós vamos só ter exemplo de zero conditional, nós vamos pegar sempre situações que são factíveis. Então, zero conditional, em tese, é tudo aquilo que é real. Todas as condições e todos os resultados são sempre reais. Então, lembre-se, eu tenho um resultado real para uma situação que ela é real. Então, nunca se esqueçam disso. Por isso que é chamado de zero, porque não existe uma condição de fato aqui. Aqui não são condições. Tanto é que vamos ver um outro exemplo. If it doesn't rain tomorrow, we'll go to the cinema. Se não chover amanhã, iremos ao cinema. No caso, a condição de eu ir ao cinema é se não chover. Então, isso é certeza que vai acontecer. No caso aqui, isso aqui não é o zero conditional, isso aqui seria o first conditional. Ah, mas professor, eu aprendi que na verdade não é go to the cinema, é go to the movies. No problem. If it doesn't rain tomorrow, we'll go to the movies. É a mesma coisa, gente. Qual a diferença go to the cinema, go to the movies? Go to the movies, inglês americano. Go to the cinema, inglês britânico. Eles vão preferir o go to the cinema em vez de go to the movies. E vice-versa. Então, use o que você achar melhor. Então, we'll go to the movies, nós vamos ao cinema. Então, é basicamente isso. If I won a lot of money, I would travel around the world. Se eu ganhasse um monte de dinheiro, eu viajaria ao redor do mundo. Agora vamos ver uma coisa aqui, qual que é a diferença? Eu não ganhei esse monte de dinheiro. A minha situação, vamos dizer assim, a minha condição ela é real. Se eu ganhar um monte de dinheiro. Só que quando eu vou falar do meu resultado, ele é um resultado hipotético. É algo que talvez eu faça. I would travel around the world. Eu viajaria. Então é algo que eu não posso fazer agora. Porque agora eu não tenho esse dinheiro, mas quem sabe no futuro eu vou ter. Aqui nós estamos entrando no chamado segundo condicional. Quando a gente chegar na aula de segundo condicional, eu vou explicar isso aqui melhor. Mas veja, enquanto no primeiro condicional eu não tenho uma condição de fato, no primeiro condicional eu tenho condição e situação que são verdadeiros, e no caso eu tenho aqui coisas que podem ou não acontecer, aqui eu tenho uma condição que ela é verdadeira, no caso é uma condição real, só que o meu resultado ele é um pensamento, ele é imaginário. Ou melhor dizendo, ou eu posso também pensar, if I won a lot of money, porque eu estou colocando isso aqui no passado,
Inclusive estruturas que vocês precisam rever no second conditional. Simple past e o modal would. Tá? Mas quando a gente for ver áudios daí, eu retomo isso. Eu estou dizendo que é algo que poderia ter acontecido comigo, mas ainda não aconteceu. E nós temos também o nosso zero conditional. Porque aqui eu não vou trabalhar com o third conditional, ele é um pouquinho mais chatinho para explicar. Então, por que eu chamo zero conditional de real conditional? Porque não existe uma condição de fato. Então, por que chama conditional? Porque usa a mesma estrutura. Vamos pensar no seguinte: há eventos que são verdadeiros por si só. Por exemplo, quando você imagina que no verão às 7 horas está claro o dia, isso é verdadeiro. Então, se você disser assim, se fizer 7 horas, o dia estará claro. If at 7 o'clock the day is clear, isso é verdade. Então, você não tem uma condição, na verdade você só tem o quando isso vai acontecer de fato. No momento em que a situação for concluída, a condição acontecer, no momento em que isso acontecer, automaticamente o resultado aparece. Por isso é um condicional zero. Então, a gente tem o zero conditional describing things that are always true and indicate the results of an action. Quer dizer, é uma condição que ela é sempre verdadeira. E é aqui que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Por que a condição ela é sempre verdadeira? Porque eu estou lidando com eventos que eles acontecem sempre. Isso é muito ligado, sobretudo, com a ideia de verdade, são coisas que são verdadeiras. E aí vocês vão ter algo que é muito interessante. If you touch a fire, you get burned. Se você tocar no fogo, ficará queimado. Ou seja, você vai se queimar. E não tem assim meio termo. Você vai ficar queimado. Então, quando a gente está lidando com zero conditional, não tem assim a possibilidade de a condição não acontecer. É claro que você pode não tocar o fogo, mas inevitavelmente quando acontecer de você tocar o fogo, o resultado vai ser sempre você se queimar. Ponto. Isso é factível. Isso não tem como contestar. Qual vai ter diferença para o primeiro condicional que a gente vai ver depois? No primeiro, existe uma chance da condição não ocorrer. Ou ainda, existe uma chance do resultado não sair porque a condição não ocorreu. Então ele você vai ter um condicional de fato, mas isso eu vou explicar melhor, porque a gente vai estar trabalhando com futuros e tudo mais. Aí eu vou explicar a relação dos clauses aqui. If babies are hungry, they cry. Então, se os bebês, se as crianças muito novas estão famintos, ou famintas, eles choram. Então não é se eles ficam famintos, mas quando eles ficam famintos, eles choram. Isso é natural, isso é normal, isso sempre acontece. Então, a ideia do conditional aqui é para apresentar fatos que são verdadeiros o tempo todo. E vamos para a estrutura. Eu acho que a estrutura disso daqui é legal porque é uma estrutura muito simples. Você vai usar o if ou você vai usar o when. Tem diferença? Nenhuma. Inclusive o when, ele para nós brasileiros é muito mais claro. Nós falantes do português é muito mais claro. Porque o when é o nosso quando. Depois, a ação no present simple. Porque eu estou lidando com fatos. Uma vírgula, na comma, e o resultado também no present simple. Prestem atenção nos verbal tenses. Os verbal tenses são muito importantes aqui, porque eles vão ter uma relação na hora de a gente indicar como é que essas coisas funcionam. Então, if you eat too much, you get fat. Se você comer muito, comer tanto, você vai engordar.
Estou colocando esse vai, essas coisas, porque são os equivalentes que a gente tem no português. Não é exatamente isso que a gente tem aqui. You get fat, you get slime. Então, assim, o get chubby, se você quiser ser bem ofensivo. Então, when you eat too much, quando você come muito, você fica mais gordo. Então, o if e o when são equivalentes. E é a única situação em que você pode usar qualquer um dos dois. Em qualquer conditional, você só pode usar if. E essa sentença que vocês têm, o if you eat too much, nós chamamos em inglês de if clause. E a sentença que vem seguinte é chamada de result clause. Clause, esse conceito de clause em inglês também é uma coisa que ajuda muito quando a gente consegue entender que são fragmentos da frase que transmitem ideias. Mas se vocês não souberem, relaxa. It's not necessary to understand this concept now, right? If you go swimming, you get wet. Se você for nadar, vai ficar molhado. Isso parece muito óbvio. Mas é o tipo de coisa que vai acontecer inevitavelmente no momento em que você nadar. Então, note que isso daqui eu estou falando de algo que é factível, algo que é, vamos dizer assim, recorrente. When you go swimming, you get wet. É a mesma coisa. Quando você for nadar, vai ficar molhado. Ou se molhará, enfim. Como eu falei, em português a gente não tem estruturalmente algo muito parecido. Em inglês a gente tem. E é interessante porque o que acontece aqui? Quando a gente está falando do if clause, nesse caso aqui o when clause, que você pode chamar também, não faz diferença nenhuma em termos de sentido. Qualquer um deles pode ser usado à vontade aqui. Sem grandes problemas, sem grandes prejuízos. Qualquer um deles pode ser utilizado sem problema nenhum. E não tem problema de sentido, não tem problema nenhum. You get wet if you go swimming. E agora tem algo assim muito legal. Se você inverter a ordem, você elimina a vírgula. Note que se eu colocar o if clause para frente, eu não preciso colocar a vírgula. E essa é uma regrinha muito curiosa no inglês, porque é muito, muito parecido com o português, com o nosso se. Então eu colocasse assim, se você vai ficar molhado quando... Eu coloquei o quando, mas poderia ser o se aqui, tanto faz. Em português a gente também separa com vírgula nas mesmas condições. Então, nesse sentido, o if clause e as nossas orações condicionais são idênticas. Nesse sentido. A gente não separa com vírgula quando está depois da oração que a gente chama de oração principal, no caso aqui do result clause. Eu posso começar com o resultado e depois apresentar minha condição. Se eu fizer isso, eu não coloco vírgula. Isso é uma regra no inglês. Agora, nesse zero conditional, eu posso também usar os imperatives. E é aqui que a gente começa a ficar interessante. O que funciona quando eu coloco os imperatives? When you use imperatives in conditional sentences, we give suggestions to hypothetical situations. É agora que a gente muda um pouquinho o zero conditional. A gente trabalha com coisas que são verdadeiras para situações que são hipotéticas. Então, por exemplo, vamos pensar no seguinte. Quando a gente tem aqui, if outside is cold, put on a coat. Se lá fora estiver frio, coloque um casaco. Aí você vai colocar o imperative. Por quê? Porque isso aqui é uma sugestão. Você está sugerindo algo. No caso, a situação ela é hipotética. Eu não sei se vai fazer frio lá fora. Mas fazendo frio, eu estou sugerindo que você coloque um casaco. Então vamos voltar aqui.
nós damos sugestões para situações hipotéticas. Lembrando que o if é uma situação hipotética. If outside is cold. Olha isso daqui. Isso é uma situação hipotética. Put on a coat. Coloque um casaco. Então, isso é uma sugestão que eu estou dando. Quando eu tiver isso, eu tenho essa estrutura aqui. E eu não posso usar um when no caso. Aqui o when não cabe. If, que vai começar sempre a conditional clause. A ação no present simple sempre. If you feel sick. Aqui eu escrevi errado, eu não corrigi. Feel sick. Vírgula, coma, call a doctor. Vou até aproveitar aqui, já que eu tinha quebrado o encanto de vocês do PowerPoint e não tinha. O pessoal dele agora está corrigidinho, que eu não tinha corrigido antes isso aqui. Eu tinha preparado, ela não tinha corrigido. If you feel sick, coma, call a doctor. Se você se sentir doente, ou se sentir enjoado, se sentir mal, chame um doutor. Chame um médico, no caso. Call a doctor. Então essa é a minha sugestão, quer dizer, na hipótese de você ficar doente, chame um médico. If the cat is hungry, feed her. Se a gata estiver faminta, dê comida para ela. Alimente. Or, feed a cat if she's hungry. Alimente a gata se ela estiver faminta. Então é basicamente isso, meus alunos, o que nós chamamos de Zero Conditional. Vocês vão perceber que o Zero Conditional não é tão difícil quanto ele parece. Eu acho que o Zero Conditional é muito tranquilo, porque ele lida com coisas que são verdadeiras, aí você pode usar if ou when, ou ele lida com situações que são hipotéticas para você dar sugestão. Aí ele vai utilizar uma das coisas muito, vamos dizer assim, recorrentes do Imperative, que é oferecer sugestões. Então é basicamente isso essa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula.